Dia, Bruno. Todo mundo bem aí? Tudo. Ué, cadê vocês, gente? 4 alunos? O pessoal falou, você vem para aula hoje no grupo? Povo. Eu tô aqui. Porque assim, na teoria mesmo, eu nem poderia estar dando essa aula para vocês, porque já encerraram os conteúdos, né? Porque como começou as provas blended, nós temos que encerrar. Mas ficou esse conteúdo que eu acabei não abordando com vocês, e eu falei, tomara que eles entrem na sala para a gente finalizar. Mas já está entrando um pessoal aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, beleza, vamos começar então. Bom, eu vou tentar dar uma enxugada na aula, para ser o mais breve possível, mesmo porque eu tenho que estar... eu vou dividir uma sala com uma outra professora hoje também, que é a professora Elizabeth, que vocês conhecem. Então, eu vou pedir para vocês uma licença, um minutinho no decorrer da aula, mas vai ser só por um minutinho. E depois eu volto aqui com vocês, tá bom? Bom, a gente vai finalizar hoje com os acidentes de animais peçonhentos, tá bom? E aí, eu só preciso enfatizar para vocês que essa é uma circunstância que vocês vão precisar notificar, tá? Então, independente do animal que venha se, da vítima que venha sido atacada, né, do animal com peçonha, vocês precisam notificar. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho quais são esses animais, né, da nossa fauna aí, que vocês vão precisar notificar. Que, assim, no Brasil, a gente tem uma variedade muito grande, né, desses animais, principalmente aí com relação às serpentes, e aí fica um pouco difícil de identificar para a população. A gente tem muito conhecimento popular, né, com relação a essas questões de o que fazer após um acidente com um animal peçonhento, né? Mas algumas coisas já dá para vocês saberem a partir do que eu vou falar hoje. Então, assim, existe uma diferença entre os animais venenosos, né? Que são aqueles animais que, na verdade, eles inoculam o veneno e são considerados como peçonhento, mas também existem aqueles que possuem a toxina direto na sua pele, né? E somente ali ao toque, né, o indivíduo pode, então, ter danos à sua saúde. Isso é uma afecção, assim, de forma passiva. Então, por exemplo, você é atingido por tentáculos ou, por exemplo, nesses sapos venenosos, sabe? Então, esses são também animais peçonhentos, mas eles atingem o ser humano de forma passiva, tá? Quer dizer, eles não atacam. Eles já possuem na sua estrutura essa composição de veneno. E existem os animais peçonhentos. Gente, só um minutinho, filho, vai assistir ela lá embaixo, você não vai conseguir. Desculpa. Existem os animais peçonhentos que atacam de forma ativa, como, por exemplo, as serpentes, né? Gente, as serpentes, elas não estão à caça dos seres humanos, tá? Elas não saem
por aí falando, hoje tô doida para, sei lá, morder a perna de alguém. Não, elas não fazem isso. Na verdade, somos nós que invadimos aí o espaço delas, tá? E aí elas atacam, na verdade, para se defender. Essa é a grande verdade, tá? E aí, o que a gente tem aqui com relação às medidas serem tomadas em toda e qualquer circunstância com ataque de animal peçonhento, tá? Primeiro, tentar identificar esse animal. E vocês vão descobrir hoje um pouquinho aqui sobre essa tentativa. Eu sei que nesse acidente de animal peçonhento fica ali uma circunstância de urgência e emergência, é bem difícil, porque geralmente em que locais que nós estamos? Na mata, né? Mexendo ali naquele local de obra que você prometeu há 5 anos atrás que não ia juntar entulho e juntou, né? Num local escuro, de repente mal direcionado para você conseguir ver qual tipo de animal que você sofreu o ataque, e fica realmente muito difícil de tentar identificar. Mas, via de regra, o que a gente não pode fazer? Primeiro, sangrias, tá? Não se deve fazer sangrias no local. Isso não vai impedir que o veneno seja ali dissipado pela corrente sanguínea, tá? Sangria, na verdade, a gente vai fazer só lá nos cavalos, né? Porque é a partir deles que é feito as vacinas aí, né? Os soros anti-animais peçonhentos, aí que a gente vai conhecer um pouquinho aí, antibiotrópicos, anticrotálicos, tá? Os cavalos, então, são picados, né? E aí são feitas sangrias deles para, a partir desse anticorpo, a gente conseguir um soro que combata esse ataque de animal peçonhento. Mas aí tem lá Butantan, Vital Brasil, que faça isso. Ser humano a gente não faz, tá? Chupar o local da picada, nem pensar, tá? Mesmo porque a cobra, ela já tem a boca extremamente contaminada, e a nossa é mais ainda, tá? Então, quando eu tenho um tratamento aí, já vou dizer que os tratamentos com relação às picadas de animais peçonhentos, elas são de moderadas a leves, tá? Raramente nós temos aí o desenvolvimento de acidentes graves, tá? E o que a gente vai ter com relação a essas dificuldades são geralmente a evolução de processos infecciosos, tá? E aí, justamente pela boca da cobra, né, pela boquinha dela ser contaminada, né? E aí, o que a gente faz, né, popularmente? Vai lá e coloca a boca mais contaminada ainda. Isso não vai fazer com que esse processo de tentar puxar, sorver esse veneno venha para nós, tá? Não existe isso, ok? No pessoal aí do interior tem o costume de dar o álcool, né, para as pessoas beberem, né? Tipo, vai lá e dá uma cachaçinha para a pessoa, isso daí não vai melhorar em nada também, tá? Não existe isso. O que eu preciso dar é um analgésico para a pessoa, um anti-inflamatório, ok? Mas proporcionar um estado sedativo para a pessoa vai na verdade, piorar o meu caso, porque essas pessoas que são atingidas aí nos acidentes de animais peçonhentos, elas geralmente evoluem aí para um estado emético, né? E a gente sabe que quando a pessoa está submetida aí a um processo de álcool, né? Ela já tem uma capacidade aí de severa desidratação que evolui também esses processos eméticos, ok? E aí, gente, aplicar torniquete nem pensar, porque é um processo de toxina venenosa, tá? E se eu fazer um torniquete, ele fazer um garrote no local, a possibilidade de se fazer uma necrose, uma perca daquele membro naquela localização ali é muito grande,
tá? É muito mais eficiente, assim, tipo, a custo-benefício, que esse veneno se espalhe do que ele fique retido ali só naquela localização, ok? Então, o procedimento, o que fazer, então? Vocês já souberam tudo o que não fazer. O que fazer? Lavar com água e sabão apenas, tá? Como eu falei, a cobra ali, ela tem uma boquinha muito... Falando cobrinha como se ela fosse fofa, né? Tem uma boca muito contaminada, então água e sabão, nada de tacar álcool, tá? Para prejudicar aí o processo doloroso que já vai estar. E tentar levar essa vítima aí para um atendimento hospitalar o mais rápido possível. Se houver condições, levar o animal junto, tá, gente? Só se houver. Se não houver, paciência. Bom, aqui no Brasil, o que a gente tem, né, de acidentes mais comuns com ofídeos, tá? Que são as serpentezinhas aí. São os acidentes por brotópicos, tá? Que são as jararacas. E aí, como reconhecer os animais peçonhentos, via de fato? Porque assim, gente, quais são os animais que mais atacam? Aqui no Brasil, né? O que a gente tem de animais peçonhentos? Nós temos os botrópicos, que são as jararacas, os crotálicos, que são as cascavéis, tá? As famílias da laquese, que é a surucucu, tá? Que ela também é peçonhenta, e a micrurus, que é aquela coral verdadeira. A gente já vai passar por todas elas, tá? Acho que eu só não tenho o slide da coral verdadeira, porque eu não sei, esse slide foi para Nárnia. Na hora que eu fui rever a aula aqui de manhã, eu percebi que ele apagou, eu acho que sem querer, tá? Mas a coral verdadeira vocês conhecem bem, é aquela cobra que tem uma coloração bem forte, tá? Vermelhinha. Essas são as únicas 4 cobras aí que são peçonhentas. E aí, qual que é a característica de todas elas? Elas têm a cabecinha triangular, tá vendo aqui, ó? Todas elas têm cabeça triangular, tá? Todas que têm peçonha. Todas elas têm fosseta lacrimal. Tá vendo esse buraquinho aqui? Olha o buraquinho aqui da fosseta lacrimal, tá? A fosseta lacrimal serve para que elas sintam o cheiro das suas vítimas aí, tá? Das vítimas não, na verdade, eu já falei que as cobras não saem à busca dos seres humanos, tá? Elas saem à busca das caças que elas precisam aí. Elas têm dentes, as que são peçonhentas, tá? Tem dentinhos ou aqui mais para frente, ou um pouquinho mais atrás. As que não são peçonhentas, elas não têm dentes, tá? Além da cabeça delas serem arredondadas, tá? Tipo jiboia, tipo sucuri. Elas não matam, então, a jiboia e sucuri? Posso brincar com elas? Eu acredito que ninguém vai querer brincar com cobras, não tem caras de fofinhas, né? Mesmo porque elas não são peçonhentas, só que elas matam por esmagadura, tá? Elas vão lá, enrola, quebra todos os ossos e depois, nhoque, janta a sua vítima, tá? Além de ter essa vítima, essa característica aí de cabecinha triangular, fosseta loreal, ter os dentinhos para inocular o seu veneno, algumas delas possuem o chocalho, tá? Que vocês conhecem aí a cascavel, que tem o chocalho, e o rabo fino. Então, essas são a maioria das características das serpentes que são consideradas aí como peçonhentas. Tá? E como eu já disse, elas só vão atacar para se defender, tá? E aí, quais são os efeitos que a gente tem do comumente, assim, acontecendo com o veneno delas? Geralmente vai acontecer a formação de um edema, tá? Um eritema ali, um flictema com uma bolha, e aí, dependendo do acometimento desse veneno, vai ocorrer uma necrose ali no local da picada. Mas, como eu falei, isso daqui é um acidente que vai ser mais evoluindo para grave. E aí, como que eu considero isso, né? Deixa eu ativar minha caneta aqui. Vocês estão acordados aí, gente? Manda um salve para mim, para eu saber se vocês estão acordados. Última aula, eu vou sentir saudade de vocês. Oi, Dani, bom dia. Oi, Fê, bom dia. Ó, aqui é um pé com 3 dedos só, porque se eu fizer mais do que isso vai ficar esquisito, é um joelho, tá? Então, isso daqui é um membro inferior, tá? Como é que eu vou considerar que esse ataque aí por animal peçonhento foi leve, moderado ou grave? Então, eu vou dividir esse membro em 3 partes, tá? Então,
uma parte acometida é leve. 2/3 acometidos, eu já considero como moderado. A perna toda acometida, o membro todo acometido, eu considero como grave. E acometido aí por esses processos aqui de ação proteolítica, ação coagulante, ação hemorrágica, que vai ser totalmente sistêmica, tá? E a partir disso aqui que eu vou fazer as ações de aplicação do soro de conversão, tá? Então, eu também vou ter essa ação coagulante aí, geralmente esse paciente vai evoluir para uma plaquetopenia, ou também para uma ação hemorrágica, né? Como é que vai ser isso? O paciente vai ter, tipo, uma gengivomorragia, tá? Uns processos aí hemorrágicos, umas epistaxes aí, em decorrência até dessa plaquetopenia aqui, dessa ação coagulante, tá ok? E aí, olha aqui como que vai ser. Nas picadas por serpentes, eu consigo geralmente identificar, né, essas marquinhas aí. Olha como ficou o edema, tá? E aí, por isso que eu preciso tentar identificar esse animal, porque eu tenho soro conversão específico, tá? Para esse animal. Então, eu tenho soro antibotrópico, né? No caso dos acidentes com as jararacas. Eu tenho soro anticrotálico nos acidentes com a cascavel. Aí você fala, olha, não sabia se era cascavel, não sabia se era jararaca. Aí tem o soro antibotrópico crotálico, que é uma mistura dos dois, tá? E tem o soro antilapídico também, que é utilizado aí para a família da Micrurus, tá? Porque a surucucu, ela é da mesma família que pode tomar o antibotrópico e o anticrotálico, ok? Mas é sempre melhor que se saiba aí qual é a classe, qual é a família advinda dessa serpente, tá? E aí, como é que eu faço a aplicação desse soro? Primeiro, ele é endovenoso, ok? Segundo, ele tem solução dissolvível, ok? Então, não é em bolos. Geralmente, esses pacientes aí podem ter eventos adversos recorrentes aí à aplicação desses soros, tá? E aí, quais são esses acidentes ou esses eventos adversos aí? Geralmente, tem um prurido intenso, não é nada grave, nada evoluindo aí para um choque anafilático, tá? Mas esse paciente precisa ficar de observação aí, pelo menos de 12 a 24 horas, assim como as pessoas que sofrem aí um ataque por animal peçonhento, tá? Pelo menos uma observação de 6 a 12 horas para acidentes leves a moderados, para ver se esse paciente não vai evoluir aí para essa ação hemorrágica, anticoagulante aí no sistema, tá? Então, precisa colher pelo menos os materiais de marcadores laboratoriais aí de fatores de coagulação sanguínea, ok? Então, se precisar fazer ampolas para soroconversão, tá? Porque assim, gente, dificilmente vai fazer uma soroconversão para acidente leve, tá? Quando que eu vou considerar fazer uma soroconversão para acidente leve? Extremos de idade, tá? Criança, idoso, eu tenho um pouquinho de perigo aí com relação ao acidente com material peçonhento, é ótimo. Com animais peçonhentos, tá? Eu tenho dificuldade com essa relação de extremo de idade, então preciso ficar de olho aí, é melhor não arriscar. Então, em casos de acidentes leves, é melhor fazer uma soroconversão, tá? E aí, vamos supor que você esteja lá monitorando esse paciente, né? E ele está recebendo essa soroconversão e começa a apresentar aí um prurido, náusea, pode desencadear também diarreia, tá? Vou parar de fazer e não vou dar mais? Não, vou diluir esse concentrado novamente, faz uma pausa e aí aplica o que for necessário, tá? Aplica um antiemético para esse paciente, aplica uma prometazina se for necessário, ok? Mas redilui essa concentração, tá? Também precisa tomar cuidado aí com a questão da analgesia, cuidado para não afundar muito esse paciente, porque esse paciente tem grandes chances de apresentar êmese, né? E aí, por exemplo, se eu fizer uma analgesia muito forte, tipo como
ai meu Deus, como que é o nome daquela? Morfina, né? Eu tenho uma grande chance desse paciente ter aí uma maior chance aí de ter episódios eméticos, ok? E aí eu vou variando a aplicação da dose de acordo com o acidente, como eu falei para vocês, né? De acordo com essa relação de atingimento aí. Então, acidentes leves de 2 a 4 ampolas, moderado de 4 a 8 e grave eu faço 12 ampolas, tá? Isso independente se é criança, se é idoso, a quantidade é a mesma, tá? Aqui uma cascavel para vocês apreciarem, tá? A cascavel é aquela que tem o guiso na ponta, tá? Aquela que tem o chocalho. Nós temos poucos acidentes com ela, tá? Como eu falei para vocês, 80% dos nossos acidentes da fauna brasileira é por botrópicos. Eu tenho uma dificuldade para falar esse nome, tá? Só 7% aí que está relacionado com os crotálicos, tá? O que eles têm em comum é essa ação coagulante de plaquetopenia, tá? Mas a cascavel, ela também faz uma ação miotóxica aqui, tá? Então, geralmente, esse paciente vai ter algumas lesões de fibras musculares e uma ação neurotóxica, tá? Então, ele pode ter aí uns bloqueios neuromusculares, paralisias motoras também, tá? Então, além dele ter toda aquela questão de distúrbio de coagulação, ele também vai ter essa sensação de mal-estar súbito, uma prostração, uma sonolência, uma sensação de inquietação, tá? Então, na verdade, o desenvolvimento dos sinais e sintomas dos crotálicos são um pouco pior, ok? Com relação aí o seu desenvolvimento, ok? Bom, isso daqui tudo eu já falei para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os acidentes aí do araneísmo, tá? Nós temos pouquíssimos casos aí de acidentes moderados a graves com acidentes de aranhas, tá? O aranismo. Os que estão mais relacionados com acidentes moderados são com a aranha que vocês estão vendo aí na frente, a aranha marrom, e a aranha armadeira, que esse também foi um slide que eu engoli. Eu não sei o que aconteceu comigo, tá? O problema é que, assim, é muito difícil. A serpente é um pouco mais fácil de você encontrar. Mas a aranha, ela é muito, um pouco mais ágil, tá? Com relação à picada e com relação a sair do local onde ela sofreu o ataque, ok? Então, é difícil de você identificar, tá? É engraçado como nós, com essa cultura popular, aí temos mais medos das outras aranhas, aquela que, por exemplo, a tarântula, que é aquela grandona e preta, tá? Essa daí, ela não é peçonhenta, tá? Na verdade, a mordedura dela a picadura dela vai causar dor apenas, ela não inocula veneno. E a outra aranha que a gente morre de medo também é aquela caranguejeira peluda, feia, tá? Bom, tem gosto para tudo, tem gente que cria aranha, né? Essa daí, ela vai causar só um processo de irritação na pele em decorrência daqueles pelinhos que ela tem, tá? Ela também não é peçonhenta. Quem são as perigosas? Essa daí que vocês estão vendo, como eu falei, tá? Que é a aranha marrom, só que essa aranha marrom, ela é pequenininha. Ela tem aí de 4 a 5 centímetros. Ela é do tamanho de uma moeda de R$1, tá? Aí vocês estão vendo um tamanho muito aumentado dela. Portanto, uma vez foi engraçado. A minha tia me ligou desesperada que meu tio tinha sofrido uma picada de aranha. Eles moram numa chácara e ele é pós-infartado, né? Enfim, tem vários probleminhas, né? Em decorrência da saúde. Aí ela estava desesperada. E aí ela falou assim: eu matei a aranha. Eu falei: então tira uma foto para mim, tia, me manda. E aí ela colocou o meu sobrinho, né? Quer dizer, o neto dela, meu primo, colocou essa aranha num vidro. E esse vidro tava com líquido marrom. Quando eu vi a cor da aranha, eu quase tive um troço. Eu falei assim: ô tia, essa aranha é marrom?
Ela, não, a aranha não é marrom, né? A aranha é preta. Eu falei, tia, a cor da aranha é marrom. Ela, não é marrom. Eu falei, mas por que a aranha... E era uma discussão no telefone. Aí ela falou assim, não é esse líquido aqui. Eu falei, mas o que é isso? É uma cauda? Ela, não, acho que era um vidro de óleo. Enfim, gente, aí depois eu pedi para tirar uma foto da aranha, mas a foto era tão grande. Aí eu falei, olha, então põe uma moeda do lado da aranha ou uma caneta para eu saber a diferença, porque às vezes você tira a foto ali tão próxima e não dá para você saber o tamanho da aranha, né? Enfim, no fim não era uma aranha marrom, porque eu já estava morrendo de medo, né? Porque ele já tem um pouco mais de idade, enfim, é infartado. Dá para ter um medinho, né, com relação a isso. E aí, a outra aranha, que não está aqui, mas vocês podem pesquisar aí nos seus devidos Googles, tá? É a armadeira, tá? A armadeira, sim, é a mais perigosa de todas. E ela tem aí, geralmente, 15 centímetros. É uma aranha bem grandona e rápida, tá? Ela se locomove com muita agilidade, tá? E aí, qual que é a diferença, assim, com relação aos acidentes aracnídeos, aí, o arenismo, tá? Ela está mais presente, diferente do nosso acidente com serpentes, em locais aí, elas gostam bastante de telhas, né, de barrancos, assim como os escorpiões também gostam, tá? Então, ela vai ter esse processo de desencadeamento aí também inflamatório, de edema, tá? Em alguns casos somente vão causar hemorragia, mas ela também tem uma ação neurotóxica, tá? Essas duas formas aí apenas, tá, gente? A aranha armadeira e a aranha marrom, tá? Então, olha como fica aí. Ele parece ele é um edema aqui com uma mácula e ele fica mais entumecido, tá? Nessa forma aí, faz uma equimose aí. E aí, o que esse paciente vai sentir com relação ao desenvolvimento dessa lesão, né? Ele pode apresentar, além dessa mialgia aí, nos casos de moderados a graves, tá? Vômito e diarreia, tá? Então, olha aí como fica o processo de flictema, tá? E existe também a conversão com relação a essas formas cutâneo-visceral, né, para os pacientes que têm essas alterações hemolíticas, tá? Mas aí, gente, eu vou falar para vocês, é muito raro de acontecer, tá? Então, eu preciso, como eu falei, tá mais relacionado a extremo de idade, ok? Preciso avaliar, e principalmente, coagulograma desse paciente e tomar cuidado aqui, ó, com creia e ureia, tá? Porque eu preciso avaliar a função renal desse paciente. E aí, o que eu vou ter de soro conversão? O soro antissocélico, antilossocélico, meu Deus, como é difícil falar esse nome, tá? Ou antiaracnídeo, tá? Para as condutas gerais. O antilossocélicos então, para essa aranha marrom, que é uma Laxoceles, tá? O nome da família dela. E aí, em vias gerais, né, nos casos aí leves, o que eu vou fazer, tá? Fazer uma limpeza, né, compressa fria, limpeza com água e sabão, tá, gente? Nada melhor nessa vida do que água aí e o nosso sabão, né? Sabão líquido de preferência, sabão em barra adora ficar infectado, tá? E aí, dá um analgésico, um anti-inflamatório, vai ficar bom esse paciente aí, ok? Próximo na nossa lista aí são os acidentes escorpiônicos, tá? Que também adoram um acúmulo de telhas, pilhas de processos que a gente faz aí com relação a obras que ficaram paradas, tá? Os nossos acidentes escorpiônicos que a gente tem mais dificuldade com a fisiopatologia são os acidentes causados aí pelo o escorpião amarelo e pelo escorpião marrom, tá? O que vai acontecer com esses dois aí que são peçonhentos, tá? Eles vão ocasionar, geralmente, em poucas horas, tá? As manifestações sistêmicas são rápidas. Você não vê a picada da ação desse animal, tá? Não vê. É muito diferente
da aranha, que dá para ver, é muito diferente da cobra, que dá para ver, mas do escorpião você não vê, tá? E aí é uma êmese muito intensa, tá? É um ardor e uma queimação muito forte no local. Isso nos acidentes moderados, tá? Agora, nos acidentes graves, o que a gente vai ter, então? Um risco muito forte para edema agudo de pulmão, ok? Uma sudorese intensa, tá? Então, por exemplo, tomem cuidado aí, gente, com relação a isso, as manifestações cutâneas, tá? Por exemplo, criança saiu lá para brincar e aí, de repente, começou com um processo de vômito. Ah, e uma coisa diferente que dá também nos acidentes escorpiônicos, ele aumenta a hiperglicemia de uma forma sistêmica que ninguém desconhece, que todo mundo desconhece até agora por quê, tá? E aí a criança começa a vomitar, começa a ficar um pouquinho prostrada, aquela sudorese, tá? Leva para o pronto-socorro e, de repente, aquela glicemia lá em cima, tá? E aí é um local ali específico que tem um processo doloroso. Pode ter certeza que foi um acidente escorpiônico, tá? E aí vai ter um tratamento com relação a esse soro conversão também, bem parecido com o antilapídico, tá? E aí esse acidente vai ser tratado aí com antihistamínico, ok? E aí as variações de atendimento vão ser aí com minimizações aí para avaliação secundária desse paciente. Então, vou avaliar tudo aquilo que vocês já conhecem, né? Vou ofertar o O2, avaliar a saturação desse paciente, se for necessário, né? E manter ele com relação à monitorização contínua, tá? Como eu disse, vai ficar de observação aí de 6 a 12 horas, tá? E aí eu só vou prover a soroconversão naqueles pacientes mais de grave a moderado, tá ok? E aí eu promovo aí uma analgesia para os pacientes que estiverem mais, no caso, leve, e posso manter uma observação menor com relação a esses pacientes que ficam aí no pronto atendimento. Ok? Gente, fala comigo. Ok, Dani. Beleza, então. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida em relação ao soro antiofídico. Qual que é a ação farmacocinética dele? Ele é um antagonista do veneno? Porque fala que no cavalo produz anticorpos. Está relacionado com leucócitos, alguma coisa assim? Ele é antagonista, Fê. Ele vai, parece uma vacina, mas ele é antagonista. Ele é tipo, sabe quando você tem, sabe o soro e a vacina do mesmo que a gente tem com relação ao antirrábico? Sim, sim. Então, um vai produzir o anticorpo e o outro vai fazer a ação contrária, né? A vacina é o anticorpo e o outro faz a ação com relação a ser o agente que vai fazer a total neutralização desse agente. Então, o soro, ele faz a neutralização, mas é a partir da coleta do que foi feito lá com a sangria do cavalo, realmente. Beleza. Mas aí, para te falar como é realmente esse processo intrinsecamente, eu vou ficar te devendo essa parte. Eu só sei como eles fazem essa coleta aí a partir do Butantan e do Vital Brasil, é basicamente feita em cavalos mesmo, mas ele não é um anticorpo, ele é antídoto mesmo. Valeu. Beleza? Tudo bem, povo? Tudo. Bom, gente, eu encerro com vocês hoje, então. Acabaram as nossas aulas, infelizmente a gente não pôde voltar para o ambiente presencial, mas não é uma coisa que a gente pode controlar, e eu tentei fazer o melhor que eu pude dentro das minhas limitações, espero que vocês realmente tenham
aprendido algo, e se precisarem de alguma manifestação, por favor, estou à disposição de vocês, vocês sabem disso. Nós já nos conhecemos desde o comecinho, né? Vocês foram uma das minhas primeiras turmas. Nós temos um pouco mais de intimidade, podemos dizer assim. Vocês já sabem um pouquinho sobre a prova, eu já falei, mandei no grupo para vocês, né? Mandei para o Edielson, o Edielson ficou fora do ar, e acabei mandando para o Felipe, né? Então, abre o portal, eu vou colocar para vocês para abrir no dia 15, né? E vocês têm 48 horas para fazer. Eu vou postar no pré-aula do último encontro de vocês, e ele fecha impreterivelmente em 48 horas, tá bom? Serão 15 questões, tá? A solicitação aí da coordenação acadêmica. Então, tomem cuidado aí com copia e cola da internet. Vocês sabem que eu elaboro a minha prova muito pelo que eu falei em sala aqui com vocês, né? Não gosto de me basear muito em copia e cola. Então, prestem bem atenção, tá bom? Vocês sabem que tem as minhas aulas todas lá postadas, mas se vocês quiserem acessar meu canal do YouTube também, é só vocês procurarem no meu canal por urgência, vai estar lá amanhã, e tem as aulas da noite que são bem parecidas com o que vocês tiveram, tá bom? Foi um prazer imensurável, apesar de sentir falta de ver vocês, de falar com vocês, vocês não sabem quanto é difícil para mim. Está sendo desafiador, porque só ficando olhando para o computador, eu nunca sei o quão está sendo efetivo isso, né? Então, de qualquer forma, eu agradeço por vocês estarem aqui no último comigo, tá bom? Obrigado, Dani, por tudo. A gente vai sentir sua falta. Obrigada, Fê. Obrigado, Pro. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo beijo. Beijo, fiquem com Deus. Bom dia para vocês. Obrigada, Pro. Bom dia. Você também. Obrigado, Dani. Fica com Deus. Obrigada, Igor. Meninas, vou encerrar a aula, tá? Cláudia, Maria Lúcia, Marli, Sheila.